Fala, galerinha do oitavo ano! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, a equipe toda reunida novamente, depois desse descanso, desse recesso, desse feriadão. Vamos voltar aí com força total, já começando aqui um conteúdo novo, certo? Então vejam aí que a gente vai relembrar alguns conceitos que eu acredito que vocês já conhecem e vamos conversar um pouquinho. Olha só, galera, vocês já pararam para refletir que às vezes uma mensagem, ela não é tão simples de ser entendida quanto nos parece? Na verdade, o que acontece? Além da palavra possuir ali vários significados diferentes, pode acontecer também de a gente ter de observar o sentido que essa palavra está apresentando ali de acordo com o respectivo contexto que ela está inserida. Então, é muito importante que a gente observe essas colocações para ter certeza do significado real dela. Bom, que tal se a gente se divertir aqui um pouquinho agora, vendo algumas situações inusitadas. Vejam ali naquela primeira imagem, essa imagem ali um pouco estranha, né? Pode apresentar dois sentidos. Um primeiro sentido figurado, que é de fato ali engolir sapo, escutar alguém ali brigando com você, e o sentido real, que é ouvir coisas desagradáveis. A outra imagem ali revela algo também muito inusitado, né? Pisar em ovos. Mas no sentido real é ser cuidadoso, ter cuidado, ter cautela na hora de lidar com as situações ou com as pessoas. E aquela outra pessoa ali andando na linha, andando ali direitinho. O que significa isso? Qual o sentido real que isso traz? É fugir do que é errado, né? Andar na linha, andar ali certinho, sem se meter em nada errado. Bom, eu acredito que agora a gente vai ter mais informações sobre todas essas imagens e sobre esse novo conteúdo com a Ângela. Vamos lá, Ângela? O que você trouxe aí para nós? E aí, Mônica, vamos lá. A gente vai continuar aqui seguindo essa sua linha de raciocínio, beleza? Você falou em relação à questão dos sentidos, né, e do contexto. Pensando nisso, a gente vai ver agora que existem duas palavrinhas essenciais para a gente entender esse conteúdo, que é a denotação e a conotação, beleza? E aí, o que seria denotação, o que seria conotação? Vamos começar pela denotação? Olha só, denotação. A gente utiliza denotação quando a gente precisa utilizar um sentido mais preciso para a palavra. Sabe aquela palavra que a gente usa no sentido mais comum dela, no sentido habitual? Por exemplo, o sapo, né? Que a Mônica estava mostrando aí. Encontrei um sapo lá no brejo. Comprei uma dúzia de ovos. Aquela linha da quadra precisa ser demarcada. Então, nesse caso, eu estou usando as palavras linha, ovos, sapo, nesse sentido habitual dela, o sentido mais comum, sentido próprio, preciso, ok? Que é aquele que a gente encontra no dicionário. Olha aí a dica, denotação, dicionário, ó, DD. Então, quando a gente usa denotação, a gente está usando o sentido do dicionário, beleza? E aí, agora a dúvida é, professora, me dá exemplos de onde a gente encontra a questão dessa denotação. Amores, a gente vai usar a denotação quando a gente vai trabalhar com alguns gêneros textuais em que a linguagem tem que ser mais clara, mais objetiva, né? Por exemplo, quando vocês se tornarem acadêmicos, fazerem faculdade aí, vocês vão ler e vão escrever artigos científicos, a linguagem é mais clara e objetiva, tudo bem? Assim como textos descritivos objetivos, assim como nas redações do Enem, onde a gente trabalha o texto dissertativo argumentativo, beleza? Então, por que, amores, nesses textos, nesse tipo de gênero? Porque a linguagem tem de ser mais real possível, né? A informação tem de ser muito precisa. Então, a gente usa a denotação aí. Mas a Kênia vai ajudar a gente um pouquinho, dando alguns exemplos para vocês visualizarem, né, Kênia? Isso mesmo, Ângela, isso mesmo, galerinha. Então, aí dentro, né, da conotação e da denotação, nós vamos trabalhar basicamente o sentido das palavras, como a Mônica, como a Ângela colocaram aí, a questão do sentido real ou do sentido criado, né, do sentido literário. Isso aí é onde a gente estuda a questão da conotação e da denotação. Como a Ângela colocou, a conotação, aquele sentido criado, aquele sentido que foi, assim, estabelecido para aquela situação, para aquele contexto. Já o sentido já a denotação é aquele sentido real, literal, ao pé da letra, como a gente fala, tá certo?
Então, temos aí o primeiro exemplo de linguagem denotativa. A polícia capturou os 3 detentos que haviam fugido da penitenciária de Santa Cruz do Céu. Significa o quê? Que todas as palavras, que todo esse período, ele está exatamente na linguagem real, no sentido real. Então, ele está usando aí uma linguagem denotativa. Um exemplo aí de notícia, né? Manchete de jornal também. Então, é aquele tipo de linguagem no qual não vai surgir dúvida. As palavras são usadas no sentido literal. Outro exemplo que nós temos aí é relacionado à linguagem científica, como a Ângela falou no slide anterior. A linguagem científica, os textos científicos, eles trazem também uma linguagem denotativa. Então, o hibisco é uma planta que pode ser utilizada tanto para ornamentação de jardins, quanto para a fabricação de chás terapêuticos a partir das suas flores. Então, percebam que aí não tem nenhuma palavra que gere duplicidade de sentido, né, ambiguidade, ou que foi utilizada no seu sentido figurado. Então, todo esse período também está sendo utilizado a linguagem denotativa. Assim também como o último exemplo, quando a gente traz lá o significado da palavra amor, de acordo com o dicionário, como a Ângela colocou, denotação, dicionário. Então, é tal qual como está lá. Amor, forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Então, percebam que em todos esses exemplos, a linguagem ela está no seu sentido real. Tá certo, galera? Esses aí foram exemplos de linguagens denotativas. Adriana, o que você tem pra gente aí, Dri? Olha, meninas, esse conteúdo ele é muito simples e está muito claro até agora para os meninos como eles devem compreendê-lo. Vocês já apresentaram, então, o valor denotativo e a conotação é quando essa palavra ela perde esse valor dicionarizado que a Ângela citou ali, né? Dicionário denotativo. Perde esse valor dicionarizado e passa a ter outro valor, que é qual valor? O valor figurado. E o que vem a ser esse valor figurado? É quando a palavra, você dá um novo significado a ela. E esse novo significado vai depender de quê? Das circunstâncias, da intencionalidade que você, né, quer para aquela palavra. Então, circunstancialmente, você vai usar aquela palavra com outro valor. Isso é você usar a conotação, né? A palavra você vai ter mais liberdade para empregá-la. E aí, claro, vai depender do contexto para que esse sentido seja ali identificado. E claro, também vai ser empregado em alguns pontos, né? De maneira geral, é possível encontrar o uso dessa linguagem nos seguintes textos. Eu apresento aí para vocês esse texto, diálogos informais do cotidiano. Quando você conversa com uma pessoa, você conversa à vontade. De repente, você tem até um colega que vocês têm uma linguagem própria, né? Que vocês conversam e fica entendível o que um está falando para o outro, até pela forma como vocês têm esse hábito, né, de usar essas palavras com outros valores. Textos literários. Esse literário, gente, o poeta, né, o escritor, ele tem uma liberdade tamanha. Ele vai usar a palavra da forma que ele quer. Eu quero que essa palavra seja empregada nesse sentido, o meu leitor vai entender dessa forma. Então, ele tem essa liberdade quando ele faz uso da linguagem conotativa. Textos publicitários. O publicitário, ele quer expressividade para o anúncio que ele está colocando, né, para a mensagem que ele quer passar através daquela publicidade. E a linguagem conotativa, ela consegue, né, suprir essa expressividade que é tão necessária no texto publicitário. Charges, memes e gírias, além de provérbios. Tudo do dia a dia que vocês conhecem, podem observar que ali as palavras, elas são sim usadas de forma, né, mais figurada, mais à vontade, com mais liberdade, tá bom? Jana, me passa alguns exemplos, por favor. É isso aí, Dri. Tudo bem, meninos? Dri, você estava falando aí, eu estava observando a apresentação das meninas e me lembrei que acho que foi a Mônica que falou assim, no sentido ao pé da letra. Essa expressão ao pé da letra é o quê, gente? Sentido figurado, né? Se você for analisar, no sentido real, a letra não tem o pé, gente. Então, percebam que o tempo todo nós estamos usando esse sentido conotativo, né? No nosso dia a dia. Veja esses exemplos aqui. Vamos ver quem é que conhece, quem é que já ouviu
alguém falar aí, ó, a vaca foi para o brejo. Eita, gente, sentido real. Será que quer dizer só que ela foi ali para o brejo? Ou será que isso assume, né, um outro significado dentro de um contexto, uma maior expressividade para a mensagem? É claro que assume, né? Quando eu digo que a vaca foi para o brejo, eu quero dizer que alguma coisa deu errado, alguma coisa que foi feita aí deu errado. Ih, a vaca foi para o brejo. Nós usamos esses ditados aí no nosso dia a dia. Os nossos alunos, alguns talvez não conheçam, né? Todos que a gente apresenta por aqui. Mas é importante, conversa com a família, pergunta aí qual é o significado, que eu tenho certeza que alguém em casa vai saber. Olha aí, ó, a vaquinha de presépio. Eita, o que significa falar vaquinha, né? Vaquinha de presépio. Gente, é uma pessoa que tá ali, que não faz nada, parada, igual a vaquinha lá do presépio, quando é colocada lá. Então, são expressões utilizadas para levar uma maior expressividade para o contexto, para a fala, né, para a comunicação. Quando eu digo aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Ora, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que é uma pessoa que, digamos assim, tudo é muito fácil de ser influenciada. Né? O que o outro faz, ela vai lá e faz também. Né? Então, uma pessoa que tem essa facilidade de ser influenciada. E o mão de vaca? Já ouviram falar aí, pessoal? Mão de vaca. Eu já. É aquela pessoa que, ó, segura o dinheiro, não quer emprestar o dinheiro, faz de conta que não tem para não ter que emprestar. Mão de vaca. E essa outra expressão? Tempo de vacas gordas. Estamos vivendo tempo de vacas gordas. Significa que a fartura de dinheiro financeira, né? É isso aí. E fazer uma vaquinha, essa aqui todo mundo conhece, até porque hoje existe bastante, né? As vaquinhas virtuais aí nas redes sociais. É isso mesmo, fazer uma vaquinha. É reunir um grupo, pegar um pouco de dinheiro, enfim, juntar algo, ou dinheiro, ou roupas para doação, fazer uma vaquinha para doar para alguém, né? Dar essa doação, esses objetos aí, ou esse dinheiro, para alguém que esteja precisando. Bom, eu acredito que alguns exemplos aqui os alunos conheçam, mas a gente vai deixar um desafio. Vamos pensar aqui num desafio. É muito legal brincarmos aí com os emojis, né? E saber também que dentro dessa nova linguagem, dessas imagens que temos aí com os emojis, a gente pode juntar aqui e criar os enigmas. É o nosso desafio. Olha esse aqui, ó. Descubra o ditado popular a que se referem os emojis e explique o seu emprego. Olha essa primeira aqui, eu vou dar só uma dica. Eu só vou dar a dica e vocês vão fazer, sabe o quê, meninos? Vocês vão tentar aí adivinhar todos esses outros provérbios aí. Esse primeiro, ó, é um cavalinho aqui. Cavalo dado. Alguém sabe aí, meninas? Vocês sabem o que significa? Vamos dar essa dica para eles aqui? Cavalo, olha lá. Um cavalo tem um dado, bonequinho assim. Como é que é? O bonequinho tá mostrando alguma coisa de não ver, né? O que mais, meninas? Ixi, eu acho. E os dentes, eu acho que tem todo o significado, esses dentes na última. Exatamente. Verdade. Cavalo não vê aparelho dos dentes? Esse bonequinho aí que ainda não tem aparelho, não. Você Cavalo chegou quase dado, lá. Não se olha os dentes. Isso aí. É verdade. Boa. E o que isso significa? Eu ganho um super presente. Mas aí eu não olho, né, o presente. Eu agradeço e tal, mas eu fico analisando se é aquilo mesmo que eu queria ganhar. Foi de bom grado, né? A pessoa me entregou, eu tenho que agradecer. Muito bem. Muito, né? Não exige muito. Exatamente. Se olha os dentes, significa não vamos exigir, mas ganhamos, né? Lucro. Exatamente, é isso. Meninos, ó, deixamos esse desafio aí, vamos tentar descobrir, né, quais seriam os outros ditados desses emojis aí. E vamos que vamos, anota, porque numa aulinha dessas aí nós vamos conversar. Não é não, meninas? Bem, gostei, Jana. É isso aí, galera. Boa semana para vocês. Beijo. Beijo.
Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau.